Abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Eu quero falar sobre as pisadas que você deve andar. Quais são as pisadas que você está acompanhando? E a intimidade sua, com quem é? De quem é a sua intimidade? A quem você abre a sua intimidade? É quem você vai se submeter. A pessoa que você abre a intimidade, você se torna refém daquela pessoa. Isso é fato. A mulher abre a intimidade do marido, ela é refém do marido. O marido abre intimidade para a mulher, ele é refém da mulher. O ideal é os dois serem íntimos. Um é refém do outro. É como se a mulher sequestrasse o coração do marido e o marido sequestrasse o coração da mulher. Eu acho muito bonito Cantares, a expressão que eles usam, o casal, Salomão e a Sulamita, e diz assim: e ela me amarrou com o seu olhar. Bonito isso, né? Ou seja, ele está dizendo que a mulher dele amarrou ele com o olhar dela. Estou preso nos laços de amor, diz em Oséias, em relação a Deus e o povo dele. Oséias diz assim: com cordas de amor o Senhor me amarrou. Ou seja, há ali uma intimidade onde há uma cultura que estabelece um governo. Ou seja, a intimidade estabelece domínio. De quem você é íntimo, você se torna dominado. A mulher, quando é muito íntima do marido, ela se entrega para o marido. O marido, quando é muito íntimo com a esposa, se entrega para a esposa. Ou seja, não há nada de errado nisso, é o correto, sem reserva. O primeiro casal se despiu um para o outro, fala de transparência, fala de entrega. Tivemos o culto de casais ontem, foi uma benção. Pena que muitos não vieram, mas fazer o quê? É assim mesmo. Intimidade, até com a palavra de Deus, é um processo. Para você adquirir intimidade com alguém, é uma caminhada. Para você ter intimidade com as coisas de Deus, também é um trabalho, é um processo. Por exemplo, para você ter intimidade no teu trabalho, você é forçado a ir, porque senão você não recebe. Então você vai. Chega uma hora na sua caminhada, depois de vários anos, que aquilo faz parte da sua vida. Tem gente que aposenta e não consegue ficar parado, tem que começar a trabalhar de novo, porque acostumou com aquela cultura de trabalho. Ou seja, acostumou tanto a trabalhar, que aquilo enraizou na pessoa. E se parar de trabalhar é perigoso, tem um piripaque. Então, continua a atividade no trabalho. Quem conhece pessoas assim? Eu conheço um bocado. Aquilo que você faz repetidamente, presta atenção, aquilo que você faz repetidamente torna-se um hábito, e o hábito se torna um costume, e o costume passa a ser cultura da sua vida. Você diz: mas eu sempre fiz isso. Você começa a declarar: não, mas eu sou assim. Não, você não é assim, você se tornou assim. Pelo seu sistema de crença, pelo seu modo de pensar, pelo que você se submeteu, por aquilo que você teve intimidade, você foi dando corda, e aquilo começou a fazer parte da sua vida. Chegou uma hora que aquilo lá misturou com você, então agora você se tornou aquilo. Quem está compreendendo aonde eu quero mostrar para você uma verdade bíblica? Aquilo que você se submete, aquilo que você segue, você vai se tornar. Você vai se tornar. É um princípio bíblico. Jesus quer que você se torne Ele, representando Ele aqui na terra. E a única forma de você representar uma pessoa é você passar tempo com aquela pessoa, aprender o palavreado daquela pessoa, o gosto daquela pessoa, o jeito daquela pessoa. Por que casais que realmente são unidos, eles se parecem até nas decisões? É fácil você notar quando há união nos casais verdadeiramente. Os dois têm um gosto semelhante. Casais que não têm sintonia fina, que não são muito misturados, você percebe pelas opiniões, pelo modo de falar, pelas decisões. Um decide uma coisa, outro decide outra, não falam a mesma língua, é uma torre de Babel dentro da casa. Mas casais que estão ali em sintonia, são íntimos, há uma submissão um para com o outro.
Há uma submissão. A mulher se submete ao marido com amor, e o marido submete a mulher com amor. Ninguém faz visando apenas o benefício próprio, faz visando o benefício da casa, o melhor para a casa, ou seja, vira um governo. Diga assim: intimidade gera governo. Diga: governo gera segurança. Ou não, depende do tipo de governo. Tem casa que o governo impera o medo, porque não tem intimidade, então vai por outro caminho, que é o distanciamento, não é? Romanos 4, versículo 12, eu queria que você lesse bem alto, mas eu acho que vai ter que dar um verso acima, para você entender o raciocínio, onde o Espírito Santo pôs no meu coração essa palavra. No versículo 8 a seguir diz assim, leu 7, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos. Está dizendo, bem-aventurado, feliz aquele que é perdoado. Versículo 8, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Está dizendo, feliz é o homem que Deus não põe o pecado dele no crédito, ou seja, Deus salda a vida da pessoa. Ele está dizendo a salvação pela fé, ele está dizendo a salvação no sangue de Cristo. Se você quer ter uma vida zerada com Deus, passe pela cruz, não tem outra escolha. Versículo de baixo, continue lendo. Leu 10, o 9, né? Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão, somente ou também sobre a incircuncisão? Ele está dizendo, vem só sobre aqueles que são da linhagem de Abraão carnalmente, ou vem também sobre aqueles que não têm a linhagem judaica? Porque circuncisão fala do povo de Israel, que fazia a cirurgia do prepúcio, ou fimose, como o brasileiro conhece. Então todo garoto com 8 dias era circuncidado o prepúcio, que era um sinal de aliança. Lembra que eu preguei que a aliança tinha que ter sinal de sangue, tinha que ter marca, tinha que ter cicatriz? E a nova aliança com Jesus, a circuncisão é o prepúcio do coração. O sangue agora é o sangue do Cordeiro derramado por nós. E a nossa marca agora não é uma marca visível no sentido física, é uma marca espiritual, onde as pessoas vão ver a diferença. Você tem que carregar marcas na sua vida para mostrar a tua aliança. E quais são essas marcas? Os seus hábitos mudarem, sua conduta mudar, seu procedimento mudar, o seu linguajar mudar. As palavras torpes têm que ser tiradas, a chocarrice tem que ser tirada, as piadinhas sujas têm que ser tiradas. Não deis lugar à ira, está escrito lá em Efésios capítulo 4, versículo 29 diz, não deis lugar ao diabo, versículo 27. Você não deis lugar, mude o teu comportamento. Esta é a marca da circuncisão hoje na nova aliança. E o sinal exterior da nova aliança é o batismo nas águas. Quando você batiza nas águas, você está dizendo, eu fui circuncidado o meu coração, então agora visivelmente eu vou mostrar de quem eu sou. Então o batismo representa um sinal da aliança. Uma nova vida começou. E aqui no versículo seguinte, olha o que ele diz, leia comigo, no mesmo versículo, né? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Leia o 11, o 10, né? O 10? Não terminei o 9. Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Ele está dizendo, a fé foi creditada na conta de Abraão. Abraão é chamado de pai da fé, ou seja, ele começou a andar no nível da fé que Deus se agrada. Embora que Enoque já havia andado antes e Deus o tomou, embora que Noé andou e Deus mandou ele fazer uma arca, mas Abraão coube essa honra de ser chamado pai da fé. Deus sempre desejou escolher o homem para fazer nele morada. Deus ele fez o homem para ele morar dentro do homem. Ele fez Adão e Eva para ter intimidade com Deus. Diga assim, Deus fez Adão e Eva primeiro para ter intimidade com ele. Diga segundo, para estabelecer o governo dele na terra. Mais uma vez volta a mesma palavra, intimidade gera governo. Através da intimidade de Adão com Eva, o governo de Deus estava sendo estabelecido. A partir do momento que foi quebrada essa intimidade por infidelidade do casal, naquele momento houve distanciamento, Adão escondeu de Deus.
E Deus sempre vinha na viração do dia conversar com Adão. A partir do momento que parou a intimidade, começou o desgoverno. Começou o governo das trevas. E a primeira marca do governo das trevas, você vê um acusando o outro. É a mulher que o Senhor me deu. Não, é a serpente. A primeira marca que o governo do diabo está na casa de alguém é quando um começa a acusar o outro. A primeira marca que Deus não está ali presente na intimidade é quando um começa a julgar o outro. E a segunda marca que o governo das trevas está estabelecido naquela casa, ou numa cidade, ou no mundo, é quando irmão mata irmão, ser humano matando ser humano. A irmã Ercília de manhã veio na oração aqui e veio até pasma, tremenda carne. Ela teve que quase pular um cadáver que estava esticado na rua da casa dela. Ou seja, as duas marcas que o governo de Deus não está na terra, presta atenção, visivelmente, é acusação mútua, apontação de dedo, é você que é o culpado, é você que fez isso. Dá uma olhada nos casais. Ninguém assume a sua responsabilidade. Ninguém assume, não, eu estou errando nisso, eu estou falhando com isso. É sempre o outro. O diabo sempre é o outro. O inferno sempre é os outros. Nunca nós. A gente sempre transfere. É a marca do desgoverno. É a marca que Deus não está estabelecido ali. E a segunda marca é a matança. Um contra o outro. Até matar mesmo. Homicídio sobre homicídio. Mas Deus tem um plano A. Diga assim, Deus não tem plano B. Diga, o plano dele continua em marcha. E Jesus veio. E veio trazer novamente a intimidade e o governo para ser estabelecido. Ele veio dizer: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu faço as obras para mostrar o Pai. O que Jesus veio promover? Intimidade com o Pai. Não existe intimidade com Deus através de ídolos. Não existe intimidade com Deus em terreiros. Não existe intimidade com Deus em encruzilhadas. Não existe intimidade com Deus em patuás. Não existe intimidade com Deus em romarias. Não existe intimidade com Deus em religiões. Não existe intimidade com Deus com regras humanas. A intimidade com Deus passa pelo arrependimento na cruz. Ninguém veio ao Pai se não vier por mim. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não vier por mim. A intimidade é para aquele que busca em Cristo. E aqui você vai vendo ele dizendo sobre Abraão. Ele vai detalhar sobre isso, onde eu quero parar. No versículo, por favor, 10, leia comigo. Como lhe foi dito. O que foi dito? Isso, não na circuncisão, mas na incircuncisão. Ou seja, Abraão não era circuncidado e Deus o chamou. Circuncidou depois com 99 anos. O que Deus está mostrando na palavra de Paulo? Que não são regras humanas que vai impedir Deus de agir. O que impede Deus de agir é a pessoa reconhecer o seu estado. Reconhecer que você necessita de Deus verdadeiramente, que você precisa se aproximar dele de coração aberto. Quando eu estiver melhor, eu vou servir a Deus. Quando eu parar com esse pecado, eu vou me prostrar diante de Deus. Amado, você não vai vencer o pecado se você não se aproximar de Deus. Quando eu deixar com essa prática, eu vou buscar mais a Deus. Não funciona assim. É Deus que faz a faxina em nós. É Deus que limpa o nosso coração, na medida que eu vou expondo a minha vida diante do altar dele. Como que você se torna íntimo da tua esposa e do teu esposo? Aproximando, trabalhando. Há 21 anos atrás, aliás, há 22 anos atrás, eu gostei de uma menina. Eu me aproximei dessa menina. Eu fui conversando com essa garota. E fui alimentando a expectativa. E há 21 anos atrás contraímos matrimônio. E aumentamos o nível de intimidade. Aumentamos o nível de aproximação. E foi estabelecido um governo de amor e paz entre eu e ela.
Intimidade gera governo. Nós temos um domínio de paz entre eu e ela. Nós temos um acordo de paz entre eu e ela. E Deus estabelece depois o quê? A família. Intimidade é um processo. Não acontece apenas num culto, não acontece apenas ouvindo uma música, não acontece apenas cantando louvor, não acontece somente fazendo oração de vez em quando. Não, é uma busca contínua. Porque se eu não tiver busca contínua com ela, vai apagar essa intimidade e nós vamos nos distanciar. Assim também é com Deus. Tem casais que não têm mais intimidade, porque perderam o governo estabelecido no céu. O governo de Deus ajunta, não espalha. Jesus diz: quem é por mim, ajunta. Quem é contra mim, espalha. A pessoa que fica espalhada, fica pulverizada, alheia ao que Deus faz na terra, ela está sem governo do céu. Porque o governo do céu tem ordem, é união. Uma casa que não tem unidade, ela está desestabilizada, ela não está estabelecida, ela vai cair mais cedo ou mais tarde. Alguma coisa vai arrebentar os fundamentos frágeis daquela união. Pode ter até aparência, mas não tem substância. Assim é jovens, assim são pastores frágeis, assim são cantores frágeis, que estabeleceram uma intimidade apenas superficial. Este homem fez diferente. Olha o que diz o versículo 11, por favor. E recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé. Quando estava na circuncisão, ele não tinha nenhuma marca com Deus. E Deus o chama lá em Padã Arã. Deus o chama e diz: sai da tua casa, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, lá em Gênesis 12. Esse homem não tinha nada aparentemente que chamava a atenção de Deus, mas o coração de Abraão, que estava numa casa de idólatra, lá em Ur dos Caldeus. O seu pai era fabricante de ídolos, diz o texto lá em Josué. O pai de Abraão, Terá, era fabricante de ídolos. Então Abraão nasceu num ambiente de idolatria. O governo daquela casa era idólatra. A intimidade do pai de Abraão era uma intimidade para fazer ídolos. Então o governo era um governo de ídolos na casa dele. Mas isso não impediu aquele homem de ter um coração desejoso pelo Deus vivo. E Deus sondou o coração de Abraão e o chama: sai da tua casa, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. O que Deus estava dizendo? Eu quero ter intimidade com você. Eu quero que você quebre esse governo idólatra na sua casa. Eu quero que você saia desse domínio de opressão, de cegueira, porque a Bíblia diz que aquele que adora ídolo é cego. Salmo 115 declara: torne-se semelhante a eles todos que o adorem. Aqui tem um princípio: aquilo que você adora, você se torna semelhante. Aquele que adora, por exemplo, o Michael Jackson, corta o cabelo igual o Michael Jackson, faz plástico igual o Michael Jackson, vive igual o Michael Jackson. Dá uma olhada às pessoas que adoram. Talvez você não use essa palavra, mas você olhou um personagem aí na televisão, você olha um personagem no cinema e você começa a se identificar com aquela pessoa. Daqui a um tempo você começa a fazer coisas semelhantes àquela pessoa. Eu lembro que eu assisti uma vez um filme do Alain Delon e eu achei que eu era o Alain Delon. Eu começava a olhar assim, eu andava que nem o Alain Delon. Aí eu assisti o filme do Clint Eastwood, aquele pistoleiro. Eu já andava igual bandido. Aí eu assisti o filme lá do Papillon, do Steve McQueen, que foi preso, um ótimo filme. Aí ele tinha um olho verde, eu não tinha um olho verde, ele era loiro, eu não era loiro. Mas o jeitão dele, então eu me identificava, eu vou fazer esse personagem. Aquele que você busca intimidade, você vai se tornar semelhante. Se você busca intimidade com Deus, você vai se tornar semelhante a Ele. E é esse o papel original, é esse o projeto original, que você seja semelhante a Ele. Quando Deus fez o homem, Ele diz: o homem e a mulher, que você seja a nossa imagem e a nossa semelhança.
Semelhança fala de sombra. Aonde passava Adão, aonde passava Eva, os animais pensavam que era Deus. Eles ficavam pensando: pera, quem vem? Será que é Deus? Será que é Adão? Não, era Adão que estava vindo, a sombra de Deus. O homem é para ser a sombra de Deus, e está sendo a sombra do inferno. Dá uma olhada no carnaval, 8 horas da manhã, já tem meninas sendo defloradas na rua, já tem jovens aprendendo vício, já tem casais sofrendo adultério, já tem famílias sendo amaldiçoadas na rua. Dá uma olhada. Infelizmente até filhos de pessoas que temem a Deus estão corrompidos esses dias. Estão pensando mais no corpo daquela mulata, daquela mulher, do que na presença de Deus. Estão buscando intimidade com isso, e vão cultuar isso, e vão se tornar semelhante. Vão amar a luxúria, vão amar o sexo ilícito, vão amar a pornografia, e vão receber a paga depois no final. Porque se estragam tanto, e chegam no casamento depois, sem interesse na parte sexual. Ou então, não tem um prazer satisfatório nem com a esposa, porque já estragou tudo. E aí vai querer um padrão imoral com a família. E aí vai ter um governo de prostituição dentro de casa. E não mais o prazer da vida sexual que Deus projetou. Diga assim: intimidade gera governo. Diga: governo estabelece normas, estabelece regras. E Deus não é diferente. Por que tem pessoas que não querem intimidade com Deus? Porque sabe que vai ter governo. Se você buscar intimidade com Deus, Ele vai começar a lhe incomodar. Ele não vai lhe acusar, Ele vai te incomodar. Os padrões que você está vivendo, Ele vai dizer para você mudar certas culturas, certos costumes, e você vai decidir se vai parar ou não. Por que dá trabalho ter intimidade com Deus? Porque tem que separar um tempo, tem que separar atitudes, tem que frear a língua, tem que ter domínio próprio. Isso as pessoas não querem pagar o preço. Meu pai era assim, minha avó é assim, eu também sou assim. É meu jeito, pastor. Não é o teu jeito, você se tornou assim. Quando você nasceu naquele berçário, você era um bebezinho conduzível. Até uma certa idade você era conduzível. E alguém conduziu você, inseriu algumas coisas na sua mente, e depois você começou a gostar daquele padrão, e você foi alimentando aquele padrão, ou conheceu novos padrões, e aí você virou um monstrinho, misturado com um monte de coisas. E aí vem a palavra de Deus e confronta você. Aí vem a palavra de Deus e te desafia a mudar. Aí vem a palavra de Deus e te incomoda que você tem que ser parecido com Ele. E você fala: eu não consigo. E Deus diz: aquilo que é impossível para o homem é possível para mim. Eu posso gerar uma nova vida em você. Eu posso mudar os seus padrões de vida se você tiver intimidade comigo. Se você tiver intimidade comigo, o meu governo vai ser estabelecido na sua vida. E aquilo que você achava impossível, você vai aprender que tudo é possível ao que crê. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu achava que o padrão de conduta minha era impossível mudar. Fumar maconha, tomar picada na veia, ou cometer alguns delitos, ou entrar para a prostituição. Eu achava que a minha vida ia ser só isso. Mas aí eu tive intimidade com a palavra, com a presença do Senhor. E se eu continuar tendo intimidade cada vez mais com o Senhor, mais o governo dele vai sendo estabelecido. E aquilo que é sujo vai sendo tirado. Porque Ele vai purificando a minha casa, purificando o meu coração, purificando o meu modo de pensar. E as pessoas serão atraídas por isso. Porque você atrai pessoas com sua conduta. Mesmo você não querendo, você atrai. Versículo 11 diz assim: e recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé, quando estava na circuncisão, para que fosse pai de todos os que creem. Diga: pai de todos que creem. Diga: estando eles também na incircuncisão. Nós estávamos na incircuncisão. Nós não éramos povo de Deus, nós estávamos separados da aliança de Deus. Diz a Bíblia que nós estávamos sem Deus no mundo. Lá em Pedro, 2 Pedro 2, 9 e 10. Nós estávamos separados de Deus. Mas a sua misericórdia nos atraiu.
O seu amor foi derramado na cruz. O seu grito naquela cruz ecoou no seu coração um dia, e você se submeteu a Ele e prometeu intimidade com Ele. Lembra aquele dia que você foi convencido do pecado? Lembra aquele dia que você foi convencido que o padrão que você vive não é o padrão que Deus deseja, e você começou a ficar incomodado? Naquele dia você escutou o clamor da cruz. E esse clamor, sabe qual é? Eu tenho sede. Sede de água? Não, sede de intimidade. Jesus está querendo clamar: eu quero intimidade com você. O que Deus mais tem prazer, presta atenção, amados, é intimidade. E sabe o que o diabo faz? Ele faz a gente ter intimidade com aquilo que não agrada a Deus. Intimidade às vezes com o desejo do dinheiro, intimidade às vezes com o desejo do poder, intimidade às vezes para ser atraído por objetos, por circunstância. Por que os shoppings estão aumentando? Por que todos os shoppings estão aumentando? Por quê, irmãos? Eles querem prender pessoas no materialismo, no consumismo, não é? Porque são novidades em cima de novidades, de aparelhos e aparelhos, porque estão em renovação de carro e carro e carro. Ou seja, há um sistema no mundo querendo ter domínio sobre o ser humano. O ser humano nunca está livre de dívida, está sempre fazendo dívida, nunca consegue ficar tranquilo no cantinho dele, não, ele sempre quer mais, ele vai mais, e perde o sono, se arrebenta no cartão, se estoura, cria uma desarmonia no lar. Por quê? É o sistema do mundo, é o governo do mundo, que é um governo de Babilônia. Não é o governo de Deus. O de Deus é paz, o de Deus é justiça, o de Deus é contentamento, o de Deus é alegria no espírito. Levanta a tua voz e dê glórias ao Senhor. Deus quer estabelecer um reino de paz, de justiça na tua casa. Nunca está contente com nada, nunca tem satisfação plena, está sempre faltando alguma coisa, nunca consegue render a Deus graças porque recebeu algo, nunca fez festa dizendo: Senhor, eu te agradeço por isso que o Senhor me fez eu conquistar. Poucas pessoas chegam para mim e falam: pastor, eu quero que o Senhor faça uma oração por mais uma conquista que eu tive. São poucos que chegam a fazer isso. Aliás, são poucos, às vezes até casais, que chegam e dizem: pastor, ore por mim, ore pela minha casa, impõe as mãos sobre a cabeça do meu lar, ore pelos meus filhos, ore pela minha casa. Pastor, vamos celebrar, porque Deus me abriu uma grande porta. Pouco jovem chega: pastor, eu estou querendo namorar essa pessoa, o que o senhor acha? Eu, como um líder espiritual, qual a sua orientação? Qual o seu ponto de vista? Qual a visão do reino do céu sobre essa situação? A maioria dos jovens chegam dizendo: pastor, eu vim consagrar meu filho do senhor. É verdade. Eu posso apresentar o filho, mas você já casou? Não, não casei ainda, pastor. Eu tive intimidade, e aí estabeleci um governo onde as leis que imperam é a da carne, porque todo governo tem lei. A carne tem lei. Semeou na carne, vai colher na carne. Semeou no espírito, vai colher no espírito. Preservou, conservou, teve fidelidade, vai ter benefício. Não teve, vai ter consequência. É simples assim. Com Deus é justo, irmão. Deus é justo, é um rei justo. Olha o que ele diz aqui, querido, por favor, no versículo 12, leia bem alto agora, por favor, leia. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, agora a última parte bem alto, mas que também andam nas pisadas daquela fé. Diga comigo: anda nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na circuncisão. Diga assim: tem pisadas que eu tenho que seguir. Eu li uma história que estava lendo de um livro, gosto de ler, crio o hábito de leitura, porque isso é bom, livros bons. E esse autor conta a história que lá no Alasca tem um caminho de ursos, por ser congelado sempre da mesmo jeito, tem marcas de patas dos ursos antigos. De tanto fazer aquela caminhada para hibernar, ficou o caminho das pegadas. Então todos os filhotes já sabem onde eles têm que ir, eles acompanham aquelas pegadas, ou seja, porque os mais velhos passaram por ali. Então mentalmente foi estabelecido um governo. A intimidade dos filhotes com os pais
estabeleceu um governo, e eles estão seguros daquele governo, e eles seguem as pisadas dos seus pais. As tartarugas são as mesmas coisas, elas voltam para as mesmas praias, para chocar. Os pássaros, as mesmas coisas, eles seguem a rota dos antigos, que faziam aquele percurso. O que está apontando aqui para mim, é que para mim e você olhar as pisadas de Abraão, como Abraão andou, como esse homem andou no meio do deserto, com que pessoas ele teve intimidade. A Bíblia diz que ele não se aliançou com idólatras, a Bíblia diz que ele não se aliançou com pessoas perversas, a Bíblia diz que ele temeu o Senhor, estabeleceu o altar onde ele foi um fazedor de altar. Diz a Bíblia no capítulo 12, que quando Deus o chama, ele já apresenta a Deus um altar. No capítulo 13, o sobrinho dele que está com ele, começa a brigar com ele, os pastores do sobrinho com os pastores de Abraão, já estava próspero. E os pastores de Ló começam a brigar com os pastores de Abraão, e Abraão chega para Ló e diz: é o seguinte, meu sobrinho, a gente já está grande na terra, a terra não comporta o nosso gado, escolhe para a direita, eu vou para a esquerda, escolhe para a esquerda, eu vou para a direita. Ou seja, não importa onde eu for, eu sei que Deus está comigo. Ou seja, o homem e a mulher que conhece a Deus, não importa onde quer que ele vá, aonde ele for, ele sabe que a mão do Senhor está com ele, e a bênção do Senhor está sobre a vida dele. Não é o lugar que vai fazer você, é você que vai fazer o lugar. O interessante é que Abraão escolhe as pedras, porque Ló escolheu as campinas do Jordão, que era do lado de Sodoma e Gomorra. Ele olhou a aparência, e o texto lá em Gênesis 13 diz assim: e ele pensava que era como o Éden. Não era mais o Éden é lugar de intimidade com Deus. Ele já tinha perdido a intimidade com Deus há muito tempo. Quem tinha intimidade com Deus era o tio dele, Abraão. Ele olhou as campinas do Jordão e disse: parecia como Éden. Cuidado, jovem, cuidado, casal. Tem coisas que parecem intimidade com Deus, mas não é. Tem coisas que parece que vai trazer a presença de Deus, mas não vai trazer, vai distanciar você de Deus. E Ló vai até a fronteira de Sodoma e Gomorra. Olha o perigo de você morar na fronteira. Diga assim: quem mora na fronteira pode misturar o idioma. Diga: quem mora na fronteira pode ser confundido com um contrabandista. Diga: quem mora na fronteira corre risco de ser preso. Diga: quem mora na fronteira pode misturar as culturas. Quem mora na fronteira da Bolívia é um brasileiro misturado com Bolívia. Quem mora na fronteira do Paraguai é um brasiliano misturado com paraguaio. Vai na cidade de Foz do Iguaçu, você vai ver pessoas lá misturadas. Ou seja, ele tem placa do Brasil que entra no Paraguai, ele conversa paraguaio, conversa brasileiro, ele tem algumas coisas do Paraguai, tem umas coisas brasileiras, ele tem alguns hábitos paraguaios e uns hábitos brasileiros. Diga assim para o irmão: não more na fronteira, more no terreno que Deus estabeleceu para você. Quem está compreendendo? Abraão mostra no capítulo 13 de Gênesis que ele escolheu servir a Deus, independente das escolhas das pessoas. Não importa se o seu amigo, o seu parente está escolhendo segundo a vista dele, escolha segundo a tua fé. Amor, se você me ama, vamos para o motel. Eu te amo, por isso que eu não vou. Eu não sou casada contigo, não sou tua mulher. Se você é meu amigo, fuma um beck comigo. Eu te amo, por isso que eu não vou fumar. Se você é meu amigo, toma uma talagada de cachaça. Eu sou seu amigo, por isso que eu não vou tomar. Você não tem que ser influenciado por pessoas. Quem está compreendendo? Não importa quem seja. Você tem que ser influenciado pelo que Deus fala, pelo que a palavra de Deus fala, se você quiser ter dias felizes no final. Porque o pecado vai te encontrar uma hora. Por mais tempo que demore, o pecado vai achar a pessoa. Vai! Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Uma hora o pecado vai vir à tona. Por isso que é importante você abrir o coração para Deus e confessar o teu pecado diante dele, e abrir o seu coração diante dele. E também diz a Bíblia em Tiago capítulo 5 versículo 17: confessai os vossos pecados um com os outros.
Você não tem íntimo, por isso que você não conta o que acontece com a sua vida. Pastor, mas eu tenho contato para alguém? Com alguém que você confia espiritualmente, com alguém que você honra espiritualmente, com alguém que você sabe que vai te ajudar, com alguém que você sabe que vai orar sobre a tua vida. Não vou contar não, já contei para Deus, está bom. Não funciona assim. Você vai ter que fazer a sua parte. Alguém tem que me ajudar. Não, você tem que se ajudar. Quando você só recebe e não dá, para de receber. É o princípio bíblico. É melhor dar do que receber. Tem gente que só quer receber, chega a estar obeso espiritualmente, só está recebendo. Sabe por que muita gente aqui não tem palavra para pregar? Porque você já recebeu muito, não deu nada. Então aquilo que você recebeu está fazendo mal para você. E eu sou franco, eu sou realista, irmão. Tem gente aqui que já recebeu muito tutano, já recebeu palavras reveladas de Deus, já comeu feijoada do céu, mas não levanta o dedo para apresentar nada para ninguém. O que você comeu está fazendo mal para você, porque você não dá para ninguém. Você não dá para ninguém. Nós somos hoje, domingo, na feira, nós fomos olhar onde a feira, para nós fazermos o louvor lá no dia 1º de março, de manhã, às 8 horas. Tem pessoas, não vão ter vergonha, mas para ficar em atitudes erradas por aí, não tem vergonha. Para xingar as pessoas no trânsito, não tem vergonha, né? Para brigar com as pessoas da empresa, não tem vergonha, né? Para cometer atrocidades aí pecaminosas, não tem vergonha. Mas para pegar a palavra de Deus, tem vergonha. Para falar alto no meio da rua, não tem vergonha. Para discutir assunto familiar para a vizinhança inteira, não tem vergonha. Mas para pegar a palavra de Deus, junto com o povo de Deus, celebrar a Deus na praça, e eu não vou pagar esse bico não. Amado, eu não sei se eu estou certo, mas se Deus mandasse um pouco do Boko Haram aqui para o Brasil, será que ia melhorar as coisas? Porque tem um texto na Bíblia que me assusta, dizendo assim: eu vou enviar os piores da terra para incomodar esse povo. Está escrito em Ezequiel: eu vou enviar os piores da terra. O PCC já governa o sistema. Tem lugares que tem hora para entrar e hora para sair. A polícia, por mais armada que seja, a maioria está dentro do sistema deles. Policiais têm que trocar de roupa para chegar no bairro onde mora. Onde já se viu? Ou seja, onde não tem intimidade com a lei verdadeira, se estabelece um governo de caos. O Brasil não tem intimidade com Deus, é estabelecido um governo de caos. Diz a Bíblia Sagrada em Deuteronômio 28, que a terra que tem intimidade com o ídolo, o céu vai ser de bronze, e a terra vai ser de ferro, e a chuva vai ser poeira. A gente pensava que isso era só no Nordeste, por causa do Padrinho Cício, né? Não, irmãos. O Brasil inteiro é idólatra. Aqui no Sudeste se adora mamão, se adora o dinheiro. Aqui em São Paulo se adora arrogância. O estado de São Paulo, o Sudeste, é pescoço erguido para os outros estados. Eu estive em Angra, você entra naquelas casas, a simplicidade das pessoas. Você fala, mas você não é de São Paulo. Não, eu sou nascido em Minas e criado em Campinas. Falou, mas você está diferente. Não, a minha cultura é do céu, não é mais nem de um estado nem de outro. As pessoas, irmão, quanto mais tem, mais presunçosos ficam. Deus tem uma cultura diferente para você, para mim. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Eu vou caminhar para o final, que eu não quero te cansar. Diz em 1 Coríntios 12 e 18, eu quero te esclarecer. 1 Coríntios 12 e 18, olha o que diz aqui. Mas Abraão foi Abraão, né, pastor? Não, eu vou te mostrar alguém. 2 Coríntios 12 e 18. Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos porventura no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Paulo está dizendo, nós andamos nas mesmas pisadas. Nós seguimos os mesmos exemplos do passado. Os exemplos de Davi, os exemplos de Abraão, os exemplos de Jacó, os exemplos de Isaac, os exemplos de Débora, os exemplos de Ana. Se você olhar, Ana era estéril, ela teve intimidade com Deus e gerou milagre.
Diz a Bíblia que ela podia gerar, e o marido dela tinha relação com uma outra mulher que zombava dela. Ela foi chorar diante de Deus, ela foi ter intimidade diante do altar, ela expôs o coração diante do autor e consumador da fé, ela pôs o coração diante do trono, ela teve intimidade diante do Senhor. E o que aconteceu? O governo do céu veio sobre a vida dela, e ela gerou do seu marido Samuel. Diga assim: quando eu tenho intimidade com Deus, começa a gerar coisas na minha vida, gerar pensamentos, gerar criatividade, gerar direção nos negócios, gerar posicionamento na casa, gerar disciplina no seu lar, gerar decisões sérias. Sabe por que tem homens que não estão tendo autoridade em casa, e mulheres estão perdendo o governo em casa? Porque não tem intimidade com Deus. Quanto mais intimidade você tem com Deus, mais o governo dele é evidente na sua vida, sem força. Tudo que você tenta impor, não estabelece. A ditadura foi imposta, não estabelece. Tem a revolta popular. A corrupção está tentando estabelecer, não vai estabelecer. Haverá um levante aí. Tudo que é imposto, presta atenção, não permanece. Religião tentou impor as regras dela. Não pode isso, corta aquilo, faz aquilo outro. Não estabelece. Mas aquilo que você busca se inclinar mesmo, na presença de Deus, o governo dele se estabelece. E a diferença naquela casa, naquela vida. Quem está entendendo a mensagem, diga amém, irmãos. Aqui está dizendo que esse jovem Tito, ele seguia as pisadas dos homens de Deus. Que pisadas você está seguindo? Você tem pisadas para alguém seguir você? Você pode falar: filho, não faz o que eu falo, não, faz o que eu faço. Porque eu sou de uma geração que o pai falava assim: faz o que eu mando e cala a boca. Esse tipo de domínio não funciona. Enquanto estava perto do pai, eu não fazia o que ele me mandava não fazer, mas longe do pai eu fazia. Ele falava: não fuma, e ele fumava. A maior autoridade não é aquela imposta, é aquela manifestada. Eu estava vendo um pai no altar de uma igreja. Ele foi, dobrou os joelhos e orou. Daqui a pouco veio um bebezinho pequenininho, ajoelhou do lado dele. Ele não forçou a criança a fazer isso. Eu estava vendo um vídeo de um homem, e ele viaja muito. Ele disse para o filho: filho, a hora que eu voltar de viagem, eu vou te levar onde você quiser, meu filho, porque agora não dá para te acompanhar, porque ele trabalhava muito. Aí ele voltou para casa, falou: filho, aonde você quer ir? Você quer ir para Disney? Você quer ir para algum lugar? Falou: pai, eu quero ir para o quartinho de Jesus, porque naquela casa eles fizeram um cantinho onde eles adoram a Deus. O filho não quis sair para lugar nenhum. Ele queria ir num cantinho onde o pai e a mãe oravam. Ele está aprendendo desde pequeno que é a cultura do céu. Não é ser fanático, não, irmãos. O islamita pega uma criança, doutrina ele para matar as pessoas com bomba no corpo. E o cristão não gasta um minuto para ensinar seu filho a temer a Deus. Não põe um louvor na casa, não põe uma adoração no lar, não ensina nenhum texto bíblico. Tem criança aqui que não sabe sobre Sansão e Dalila. Tem crianças aqui que não sabem sobre Davi, porque nunca ouviu da casa. Quem está compreendendo, irmãos? Intimidade gera governo. Governo gera ordem. Por isso que está sem ordem esse país, esse mundo. Não tem governo de Deus aqui. Por isso tem casa sem governo. Não tem intimidade com Deus. Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o seu pai em secreto. Nós promovemos isso na igreja, fazemos a oração coletiva. Mesmo assim o povo não vem. Levantamos jejum. A maioria faz como quer, do jeito que quer, quando quer. Mas você tem que entender: se você não tiver intimidade com Deus, você não vai ter governo próprio. Você não vai governar os olhos, a língua. Você não vai governar o seu corpo. E você não vai governar a sua casa. E nem o dinheiro você vai governar. Uma pessoa que não tem intimidade com Deus não tem equilíbrio nem financeiro.
O dinheiro entra na mão e sai. Não tem domínio financeiro. Quando você tem intimidade com Deus, Ele governa todas as áreas da sua vida. Ele faz você multiplicar o pouco que você tem. Ele abre porta onde não tem porta. Ele te dá sabedoria para você entrar e sair de qualquer negócio. O que eu vejo de irmãos, às vezes chegando até mim: pastor, estou todo arrebentado financeiramente. E às vezes falta a intimidade de Deus nessa área. De expor para Deus: Deus, o que o Senhor quer da minha vida financeira? Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Ele está chamando você e eu para a intimidade. Como Ele fez com Abraão, como Ele fez com Paulo, como Ele fez com Sara, como Ele fez com Ana, como Ele fez com Maria, como Ele fez com Débora, como Ele fez com Davi, como Ele fez com Gideão, como Ele fez com Jefité, como Ele fez com Moisés, como Ele fez com homens fiéis. Ele quer fazer contigo. Quem entendeu a mensagem? Quem entendeu a mensagem, irmão? Sabe que foi tão dura assim essa mensagem? Não era para ser dura. É uma mensagem para te provocar, irmãos. É uma mensagem que você deveria receber com alegria. Senhor, eu quero essa mensagem na minha vida, porque eu estou pregando aquilo que eu estou buscando, irmãos. Eu quero isso na minha vida. Eu não quero passar tempo vir só na igreja pregar e ir embora. Eu quero uma vida com Deus. Eu e a minha família queremos uma vida com Deus. Eu quero terminar bem com Deus. Quem está compreendendo, irmãos? Eu quero chegar na minha velhice adorando o Senhor. Eu não quero chegar capengando, não. Eu não quero chegar àquela vida raquítica espiritualmente, que a minha filha tenha vergonha da minha fé. Já me ajudou coisa triste um filho olhar para a mãe e para o pai dizer: a tua fé não vale nada. A tua fé não te mudou. A tua fé não transformou você. A tua fé deixou você pior. Eu quero que a minha filha olhe para mim e para minha esposa e possa ter um modelo. Eu quero ter uma família igual a sua, pai e mãe. Se ouvir isso não tem preço. Mas o filho e a filha falar igual a vocês, eu não quero. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Seja a sombra de Deus.